Oi, meus amores, começando mais um vlog por aqui. Finalmente chegamos no outono e o fim da tarde de outono é maravilhoso, eu amo. E aí hoje eu tava super afim de comer um bolo de cenoura e aí eu fiz uma receita e gravei pra vocês. Vou deixar aqui agora. Pra começar, eu coloquei as cenouras já cortadas, né, mais ou menos nesse tamanho. Usei aproximadamente 2 cenouras e meia, 2 grandes e uma média. Coloquei 3 ovos e meia xícara de óleo. E bati bem pra desfazer, né, esses pedaços de cenoura. E logo em seguida eu coloquei o açúcar, 1 xícara de açúcar. Só que esse meu potinho, a medida dele é meia xícara. Por isso que eu coloquei 2 vezes, mas é 1 xícara certinha de açúcar. E aí a gente bate bem pra depois a gente colocar o trigo. O trigo é aproximadamente 2 xícaras ou 1,5, depende da quantidade aí que tá a sua receita. E aí eu peguei uma colher de pau pra ajudar aqui a mexer, né, porque esse meu liquidificador, ele não é muito potente. Mas no final deu tudo certo, fui ajudando ali com pão duro, mexendo, e no final deu tudo certo. Ficou bem homogêneo, bem lisinha a massa. E para finalizar, uma tampinha bem cheia de fermento para o bolo crescer e ficar lindo. Só não pode bater muito, senão a gente perde o efeito do fermento no bolo. E prontinho, vamos despejar na forma e colocar no forno por aproximadamente uns 35 ou 40 minutos. Vai observando aí pelo seu forno. O meu forno já estava ligado desde quando eu comecei a receita, a 180 graus. Então ele já estava pré-aquecido. E prontinho, o bolo ficou pronto em aproximadamente uns 40 minutos, ele cresceu bem, ficou ótimo. Eu já tinha furado antes pra ver se estava no ponto e realmente ficou sequinho, ó, tá vendo? Sequinho. E aí eu segui para a cobertura. A cobertura, meninas, eu fiz brigadeiro. Não é a cobertura ideal, ai, todo mundo sabe, mas eu estava muito afim de comer com brigadeiro, então eu fiz a receita mais tradicional de brigadeiro que existe: leite condensado, manteiga e Nescau. Só que aí, olha só, eu não tenho o costume de me apegar a medidas. Então, eu taquei Nescau. E foi isso. Então, você, menina, que tem costume de fazer aí teu brigadeiro, coloca na medida que você está acostumada, ok? Uma cobertura de brigadeiro e é isso, não tem erro. Fui mexendo no forno, mexendo bem, até que chega nesse ponto, pra mim já tá ótimo, excelente. E aí eu apago e deixo esfriar. Tchau. Gente, estou fazendo o meu próprio fermento natural, pra gente poder fazer algumas massas, né? Uns pães de fermentação natural. E aí, esse meu aqui já está no 3º dia. Hoje eu vou
descartar metade e vou alimentar novamente. Ele fica pronto em aproximadamente de 5 a 7 dias, mas eu vou explicar pra vocês como que a gente sabe se tá pronto ou não. E vou começar a fazer outro aqui, e aí vou mostrar pra vocês. O que que a gente vai precisar? De 50 ml de água, 50 gramas de farinha de trigo e um pote de vidro que a gente consiga fechar com um pano de prato, papel toalha, qualquer coisa que consiga respirar, não a tampa original. Eu pesquisei no chat GPT mesmo como que faz, e aí ele me deu todo o passo a passo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E ele deu uma dica, começar a fazer com farinha integral. Essa farinha aqui já tá até aberta, farinha integral, e essa daqui é farinha branca. A primeira vez que a gente for fazer, a gente faz com farinha integral, porque fala que dá mais, fica mais rico, né, o fermento, ele fica com mais nutrientes. Então, vamos começar a fazer? Eu tenho uma balança aqui pra pesar tudo, mas se você não tiver uma balança, é 4 colheres de água, 4 colheres de farinha de trigo, que dá aproximadamente 50 gramas ou 50 ml. E aí a gente vai fazer. Aqui eu vou pesar o pote de vidro primeiro, né? Aí eu elimino o peso e aí eu venho com 50 ml de água, que tá aqui medido. E aí eu já vou medindo aqui, que eu vou saber exatamente se tá certo. E agora eu vou colocar 50 gramas de farinha. O ideal é que a gente use colher de sopa. Eu tô usando essa colher aqui porque no chat GPT ele também me disse pra evitar colher de metal, ou colher de plástico ou colher de madeira. Então eu tô fazendo com essa daqui. A gente vai mexer e aí ele vai virar esta pastinha aqui, ó. Mexer bem. E é isso. Nada mais além disso. Eu vou fechar e só vou mexer nele amanhã, nesse mesmo horário. Vou fechar aqui. Deixar num lugar reservado que não bata sol, dentro do armário, né? E esse daqui, eu vou, como já tá no terceiro dia, eu vou descartar uma parte e alimentar ele novamente. Oi, amor, tô aqui. Tá aqui. Deixa aí. Então esse aqui a gente vai tirar 50 gramas. Deixa eu ver quanto que tem aqui. 105. Então ele tem que ter... Então a gente tem que tirar metade dele. Então, ele tem um cheiro, ele fica com um cheiro bem azedinho, ardido. Mas não é... Só 5 gramas agora. Mas não é um cheiro de podre. É um cheiro de... Foi 55, certinho. Ele vai ficar com um cheiro meio ardido, meio forte mesmo da farinha, porque tá fermentando, né? Mas não é um cheiro de podre. Só é azedo mesmo, um cheirinho de azedo. Mas faz parte do processo. E vai repetindo esse processo todos os dias. Descarta 50 gramas e acrescenta mais 50 de água, mais 50 de farinha. A dica que o chat GPT me deu foi: o primeiro dia a gente faz com farinha integral. Nos dias seguintes, a gente segue com a farinha branca. Ontem eu alimentei com farinha branca, que foi o segundo dia, e hoje é o terceiro dia, farinha branca novamente. Vou tentar gravar pra vocês ele pronto já, né? Não vou gravar todo o processo não, mas vou tentar gravar ele pronto. E aí eu digo pra vocês se deu certo ou não. Na pesquisa que eu fiz, diz que a gente sabe que tá bom quando a gente pega uma colher do fermento, joga em um copo de água e se boiar esse fermento, se esse fermento boiar, ele já tá pronto pro uso. Então, no 7º dia, eu vou fazer esse teste. Então, eu falei que eu não ia mostrar o processo do preparo do fermento, que eu já ia mostrar ele pronto, mas ele tá quase pronto. Falta mais ou menos uns 2 dias pra eu terminar de alimentar ele. Ele tá mais ou menos assim, nesse tamanho. Eu fiz essa marcação ontem à noite, que eu alimentei ontem à noite, né? E aí eu tô marcando pra saber quanto que ele tá crescendo até a hora que eu alimento ele de novo, que vai ser hoje à noite. Ele já tá com um cheiro de fermento
maravilhoso. Ele tá bem hidratado, né? Tá bem líquido, mas depois essa água, a gente tira ela e alimenta de novo, e aí ele tá bem hidratado. Mas o Lucas comprou uma farinha especial, vou mostrar pra vocês. Essa farinha aqui, ó, 00, ela é para pães de longa fermentação e pizzas, linha profissional. A gente encontrou no Atacadão mesmo, e aí, mas eu estou alimentando o fermento com farinha branca normal, essa daqui, ó, que ela é tipo 1. Mas pra fazer o preparo da massa eu vou fazer com aquela 00, o preparo do pão, né? E é isso, gente, estou aqui nos últimos dias, já dá pra ver que ele já rendeu bastante, mesmo descartando 50 gramas todo dia, e eu alimento com umas 100 gramas, né? 50 de água, 50 de trigo. Mas tá aqui maravilhoso. Esse aqui é o que a gente fez, eu fiz junto com vocês. Ele tá bem escurecido assim porque a gente fez com farinha integral também. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Teve de tudo um pouco, teve um bolo de cenoura, teve um pouco do nosso dia a dia, né? Dos nossos momentos em família. E pra fechar, essa receitinha que eu estou testando agora desse fermento natural. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.